Aqui na CBN, nós seguimos ouvindo os candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2026 e neste momento eu vou conversar com Alexandre Salomão, do Mobiliza, que é advogado criminalista, foi ex-presidente ou agora é ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná e disputa nessas eleições pela primeira vez uma candidatura e já partiu para uma majoritária para a candidatura ao governo do Paraná. Candidato, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Joyce. É sempre um prazer estar aqui na CBN conversando com você e podendo nos expressarmos e apresentar nossas propostas ao eleitorado do Paraná. Doutor, não tem como não perguntar o motivo dessa candidatura, ainda mais sendo a sua primeira. Por que o senhor escolheu ser candidato neste ano? Joyce, isso é uma sequência da minha própria atuação como cidadão. Eu já tive, em outras oportunidades, a possibilidade de contribuir com governos do Estado, apresentando nossas proposituras, podendo participar de muitos projetos que foram realizados em diversos governos, sempre representando a sociedade civil, em cargos que não possuíam remuneração, mas a participação em grupos de trabalho. E isso me trouxe uma experiência muito agradável e eu acredito que a gente não possa incentivar as pessoas a participarem de algo que nós mesmos não possamos fazer. Então, é até por uma questão de exemplo, a gente está hoje aqui com o Mobiliza, apresentando propostas viáveis de governança e melhoria do nosso Estado com propostas concretas. Não questões de sentimentos pessoais ou propostas que visem algum benefício próprio, mas sim o bem comum e procurar apresentar o nosso trabalho à sociedade paranaense. Bom, candidato, a primeira observação, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da sua proposta para a segurança. Por quê? O senhor é advogado criminalista. Sim. Você já tem contato isso na sua carreira. O que o senhor vislumbra de mudanças ou de avanço em algum sentido na proposta da segurança pública no Paraná? Joyce, eu trabalhei num grupo chamado Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário. Esse grupo trabalhava enfaticamente na questão de diminuição de facções dentro do sistema penitenciário. E todas as políticas que foram aplicadas nesse período que eu lá trabalhei se davam com trabalho de interno e, dessa forma, o afastamento deles de organizações criminosas. Hoje, infelizmente, eu vejo propostas que vêm falar em criação de presídios de segurança máxima e outras questões que mais demonstram o desconhecimento da atual situação carcerária do Estado do Paraná do que qualquer outra coisa. Hoje nós temos muitos projetos de viabilidade de instalação de canteiros de trabalho, onde se tem o aproveitamento dessa mão de obra que está privada da liberdade, para trazer benefícios à sociedade. A apresentação como prestadores de serviço de onde existe carência de mão de obra. Então, primeiramente, é um projeto de aproveitamento da mão de obra dessas pessoas, que não podem ser obrigadas a trabalhar, mas elas se propondo a trabalhar, elas devem ser tratadas, até porque o custo de privação da liberdade é bastante alto para a sociedade paranaense, e a apresentação de propostas que visem, principalmente, trabalhos que justifiquem um policiamento ostensivo dentro da realidade que pode ser atendida pelo Estado do Paraná e de uma forma bastante coordenada, trazer uma política que leve as polícias a serem polícias de Estado e não de governo, que atendam os interesses primeiramente da população do Estado do Paraná. E em relação ainda, o senhor falou das facções, né? E esse é um problema que o Paraná, ele participa, vamos dizer assim, ele acaba sendo atingido, mas é um problema também federal, um problema do país todo. Como é que o senhor, na segurança e em outros momentos, pretende ter esse diálogo com o governo federal? Não sabemos quem vai ser o presidente, mas como o senhor também, a partir da direção do Mobiliza, dos direcionamentos, pretende fazer isso? O Estado do Paraná tem uma situação muito peculiar no território nacional. Nós temos divisas com países, nós temos uma fronteira bastante ampla que precisa de um policiamento ostensivo realizado em conjunto, inclusive com a Guarda Nacional, que isso é necessário, que são fronteiras internacionais, e dentro dessa perspectiva ser atendido com a sua singularidade.
O estado do Paraná tem uma situação muito diferente de outros estados. Muito do armamento, de drogas, que muitas vezes se vê em outros estados, acaba passando por dentro do território do estado do Paraná. E isso precisa ter um trabalho sincronizado, muito bem administrado, porque nada adianta as propostas de utilização de drones para fiscalização, porque os drones não fazem apreensões de armas e drogas dentro do Estado. É necessário uma sincronicidade das políticas da União com o Estado do Paraná para que ele seja atendido dentro de sua especificidade e, principalmente, levando a conhecimento da população que não é possível se ter um policial de plantão em cada propriedade rural, em cada centímetro da divisa do Paraná com outros estados e, principalmente, com outros países. Preciso de honestidade nessas colocações e um trabalho sincronizado para que dessa forma seja efetivamente bem cuidado o Estado do Paraná e sua política de segurança pública. Aqui na CBN eu converso com o candidato Alexandre Salomão, ele é do Mobiliza, candidato pela primeira vez, e neste momento falando um pouquinho mais sobre a própria plataforma, né, o próprio plano de governo aqui para o ouvinte da CBN. Aliás, dentro do seu plano de governo, como o incentivo à economia ou como a economia aparece também? O senhor pretende colocar algum tipo de política específica de estímulo nesse sentido, candidato? O Estado do Paraná é construído e tem sua política econômica vinculada muito ao agro. E o agro tem uma pujança muito grande porque a segurança alimentar é algo de interesse de todos os países em todo o mundo. Sim. Existe uma matriz muito forte ligada ao agro e é o incentivo da criação de novos empregos e principalmente a potencialização de se agregar valor aos produtos que já são de produção do Estado do Paraná, me parece um grande caminho da criação, da geração de mais renda, de mais empregos e mais oportunidades individuais e empresariais em nosso Estado. Também, candidato, gostaria de saber sobre educação. Nós passamos por um período de várias mudanças no Paraná, como a implantação de escolas cívico-militares, programas de parceria com a iniciativa privada. O senhor daria seguimento a esses projetos e também qual a sua principal proposta nesta área? Sem dúvida, mas nós precisamos muito mudar o patamar. O Paraná já atingiu bons níveis quanto à educação pública no Brasil, mas o Brasil ainda encontra-se muito mal posicionado perante outros países do mundo. Então, nós precisamos observar o que acontece em outros países e trazer para o Estado do Paraná a possibilidade de se dar um passo adiante. Se o Paraná hoje assume o protagonismo na educação no Brasil, ele deve ser exemplo para outros estados do país quanto à mudança do patamar de desenvolvimento. Hoje ainda vivemos um momento da educação do modelo industrial. E essa educação no modelo industrial, ela se encontra um pouco ultrapassada diante das políticas educacionais de outros países. Nós precisamos observar, nós temos hoje uma diminuição muito grande na questão da natalidade, nós precisamos cuidar melhor das nossas crianças, principalmente procurar dar possibilidade deles atingirem as suas melhores perspectivas, os seus talentos, e isso só se dá com um modelo mais amplo de escola, onde não se vise tanto a questão da presença, mas a presença com qualidade, a criança poder adquirir conhecimento dentro da sua individualidade e especificidade. Então, existem crianças, os pais que se adaptam bem a diversos tipos de escola. Nós temos o construtivismo, nós temos hoje muitas outras ambientações, linhas, que precisam ser observadas dentro de algo que potencialize o nosso capital das nossas crianças e adolescentes do Estado do Paraná. Candidato, em relação à infraestrutura, um governador, quando eleito, pretende deixar a sua marca em relação à sua gestão no Estado. No seu caso, seria na área de infraestrutura e qual obra o senhor acha que hoje é a grande demanda para o Paraná? Joyce, muito ajuda quem não atrapalha.
Hoje o Paraná tem uma situação de desenvolvimento da malha viária, hoje é observado isso, as pessoas que circulam e viajam, como eu próprio, né, a gente acaba trabalhando muito e andando nas estradas do Paraná, a gente tem uma melhoria que precisa ser observada e incentivada. Existem novos modais, existem outras formas, nós temos ainda muitas dificuldades com relação à malha ferroviária do estado do Paraná, precisa de uma observância muito próxima disso e tirar os entraves que acontecem para que a gente atinja nossas potencialidades. Então, o Estado precisa ser mais propositivo e resolver os gargalos que existem. Os governos de terra arrasada, onde se colocam modelos, o Estado tem uma solução de continuidade. O Estado do Paraná tem um histórico que precisa ser seguido e ele precisa a melhoria da sua malha rodoviária, ferroviária, uma observância melhor dos potenciais de hidrovias, que muitas vezes são tolhidas até por questões de construções que não previam, construções de hidrelétricas, por exemplo, não previam a navegação no seu momento inicial. Isso tudo precisa ser estudado, planejado para que o Estado tenha a possibilidade de dizer, olha, nós temos um projeto de desenvolvimento para 4 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, como são os bons modelos que explicam para as pessoas que não existe caminho errado para quem não sabe onde vai. Ter uma boa possibilidade de se colocar luz sobre os gargalos do Estado é de extrema importância. Candidato, eu gostaria de aproveitar esse finalzinho da entrevista para que o senhor deixasse, então, um recado para o eleitor, um recado para o ouvinte da CBN, também nesse momento muito de conhecimento dos candidatos nas eleições 2026, por favor. Primeiramente, Joyce, eu gostaria de colocar que o Estado é a solução de continuidade. Nós dependemos de ter os avanços, dependem de se reconhecer o que existiu de bom e de ruim no nosso passado, para que nós aprendamos com os erros cometidos no passado, mas principalmente com os acertos, para que os acertos sejam observados, dado continuidade, e que dessa forma nós conseguimos ter um processo de progresso perene que perdure para as outras gerações. O nosso compromisso é um compromisso de ter um Paraná cada vez melhor, e um Paraná cada vez melhor vai ser construído passo a passo, assim como a nossa candidatura. Quem não dá o primeiro passo nunca chega no destino almejado. Muito obrigado pela oportunidade, Joyce. Eu estou sempre à disposição para o debate. Gostaria muito de que essa possibilidade que a CBN hoje nos dá e que está sendo tolhida por outros meios, inclusive que se dizem muito democráticos, de poder debater e trazer essas questões ao conhecimento da população, que a vitória e o progresso se dá passo a passo. E o nosso papel é procurar contribuir para que esses passos sejam dados com segurança e num bom destino. Candidato, muito obrigada. Eu aqui na CBN conversei com o Alexandre Salomão, candidato ao governo do Paraná pelo Mobiliza. A CBN está fazendo essa série de entrevistas com todos os candidatos ao governo do estado, para que você ouvinte, você seguidor, você que nos acompanha nas plataformas digitais, conheça todos eles e comece sim a elaborar o seu voto, sempre com a CBN, contribuindo também nesse sentido para o seu exercício da melhor forma do seu direito de voto.